Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesta festa da solenidade do Santíssimo Corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, somos chamados a meditar, a recordar e a adorar o mistério do Senhor no Santíssimo Sacramento do altar. A Santíssima Eucaristia, em suas três dimensões, como sacrifício, como sacramento e como presença real do Senhor. Estes três aspectos da Santíssima Eucaristia, a Igreja quer que seja especialmente celebrada no dia de hoje. O santo sacrifício da missa celebrada, a Sagrada Comunhão distribuída e a adoração da presença do Senhor com a procissão do Santíssimo. A missa é sacrifício, sacramento e presença real. Os cristãos hoje, infelizmente, estão um pouco como que esquecidos do valor sacrificial da Santa Missa. Recordam muito da missa como comunhão, às vezes com a sua presença real, mas pouco do seu valor sacrificial. O que significa a Eucaristia como sacrifício? Significa que em cada celebração da Santa Missa renova misteriosamente o sacrifício redentor do Senhor no Calvário. Nosso Senhor veio à Terra para redimir-nos, para salvar-nos, para reconciliar-nos com o Pai, para conceder-nos suas graças. Este é o sacrifício da cruz. Pois bem, o sacrifício redentor renova-se misteriosamente em cada celebração da Santa Missa. A cada missa, aqui, renova-se o Santíssimo Sacrifício do Senhor. Independentemente da assembleia ou da assistência, mesmo o sacerdote sozinho, sem ninguém assistindo a missa, ali ele, numa choupana na Amazônia, numa caverna no Oriente Médio, numa igrejinha da África ou na Basílica de São Pedro, a missa é sempre a mesma missa, a renovação incruenta do sacrifício do Senhor. Precisamos recordar este mistério esquecido, deixado de lado, porque a missa como sacrifício nos traz, a missa como sacrifício atrai e traz para nós todas as graças que tanto necessitamos. A missa, reconhecer o valor da missa, o que acontece em cada missa. Alguém, ao assistir ou participar desta Santa Missa, como estamos fazendo no rito tradicional, poderá pensar, mas essa missa eu não entendo nada. Eu não entendo. Então, porque é latim, o padre está de costas, é o coro cantando umas músicas que ninguém consegue acompanhar. Ah, não, esta missa então não vale. Eu tenho que ir a outra missa, eu tenho que entender, eu tenho que participar. Não, essa é a falta de compreensão da missa como sacrifício. A missa acontece aqui no altar, independente de nós. Imaginemos um médico explicando, professor, explicando como fazer uma cirurgia aos seus alunos. Isso é uma coisa. Todo mundo tem que participar, tem que perguntar, tem que intervir. É uma aula. Um cirurgião operando, se alguém for assistir, que fique na não é a hora do cirurgião agora.
há duas ações: a ação em si e o ensinamento da ação. Não significa que na missa devemos estar calados, não é isso? Não é esta a conclusão que devemos chegar. Mas que há uma diferença na explicação, que é o que está acontecendo agora, por exemplo, no sermão da missa. Realmente seria lógico, seria anticatequético, se nesse momento, que é o momento do sermão, o padre ficasse de costas e falasse latim. Aí realmente seria algo problemático. Mas na hora do sermão é a hora da explicação, é a hora da doutrina. Quando o padre está no altar, não é a hora de ensinar, é a hora de celebrar. E da mesma forma como numa aula poderia alguém perguntar: que órgão é este? Como faz isso? Como se faz esta incisão? Ninguém usaria na hora da operação cirúrgica: senhor doutor, que incisão é essa que o senhor está fazendo? Que órgão é esse? Óbvio que eu estou levando a argumentação ao absurdo para compreendermos o valor da missa em si. É um sacrifício, a renovação do sacrifício. Estar aqui deve ser como estar no Calvário, diante de Jesus, morrendo na cruz. A cada missa que vamos, os sentimentos que devem inundar nossos corações devem ser os sentimentos que inundaria qualquer um que estivesse diante de nosso Senhor, desanimando na cruz, morrendo pela nossa salvação. Esta é a atitude espiritual que deve levar o cristão a estar na missa. A missa é um sacrifício. Aqui mesmo, agora mesmo, daqui a alguns instantes, quando durante a consagração do pão, separado da consagração do vinho, for renovado o sacrifício do altar, o sacrifício da cruz, graças, torrentes de graças serão derramadas sobre todos os assistentes, sobre todos os que nós queremos rezar, sobre toda esta cidade, sobre a nossa paróquia, sobre o nosso estado, sobre o Brasil, sobre a Santa Igreja, sobre o mundo inteiro. Como na cruz foram derramadas aquelas graças salvadoras. Os índios nativos brasileiros, mesmo antes da conversão, viam os missionários, o bem-aventurado José Anchieta, o Padre Novo, etc., celebrando a Santa Missa em vários lugares do país. Quando eles começavam a rezar as missas, os índios diziam, mesmo antes de sua conversão, que os demônios que os atacavam antes não os atacavam mais. Eles não sabiam bem o que era, não sabiam bem o porquê. É o valor sacrificial da Santa Missa, as graças que derramaram. Pedro Álvares Cabral, Pervaz de Caminha, quando escreve sua carta ao rei de Portugal, narrando a ação dos portugueses aqui em nossas terras, conta a primeira missa cantada em terras continentais, dia 1º de maio de 1500. Uma missa cantada como essa que nós estamos aqui. Obviamente, eles não tinham o templo, não tinham os bancos, mas tinham os paramentos, o que era necessário para a missa e o coro para cantar. Pervaz de Caminha conta que os indígenas, mesmo sem saber o que era, viu a grande cruz, o altar e a reverência de todos os assistentes. Muitos começaram a imitar a atitude dos portugueses. A casa ficava
ficavam de joelhos quando estavam de joelhos, ficavam de pé quando tiveram que ficar de pé, faziam, tentando imitar o sinal da cruz, quando o padre fazia aquele sinal. Parece que o Senhor já tinha dado o lume da fé àqueles povos que logo depois se converteram. A missa como sacrifício. Nosso Senhor quis antecipar o seu sacrifício. Na sexta-feira santa ele morreu na cruz, mas na quinta-feira santa ele instituiu a Eucaristia e entregou o seu corpo e entregou o seu sangue para a nossa aliança. Por isso a consagração é feita de modo separado. Primeiro pão, depois o vinho, corpo e sangue, para mostrar que há no altar uma imolação. A vítima é imolada, o sangue está todo separado. Quando nosso Senhor disse na Santa Ceia, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, disse ao Cirilo de Jerusalém: quem ousaria dizer, não, Senhor, isto não é o seu corpo, não é o seu sangue, isto representa o seu corpo, isto representa o seu sangue? Quem ousaria dizer? Aquele que disse, levanta-te e anda, aquele que fez mortos ressuscitarem, tempestades pararem, não teria poder de transformar pão no seu corpo e vinho no seu sangue? É realmente presente, está realmente presente nosso Senhor Jesus Cristo na hóstia consagrada. Esta é a festa, o sentido da festa de hoje. Celebrar publicamente a fé na presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Ele está realmente presente, ele é a hóstia consagrada. Depois da consagração feita pelo sacerdote, não há mais pão, não há mais vinho, há o corpo e o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está realmente presente. Nossa fé na presença real deve traduzir-se em adoração, em genuflexões bem feitas, em adorações ao Santíssimo. Faremos, ao final desta Santa Missa, daremos a bênção do Santíssimo, a modo de prestar honras a Nosso Senhor presente na Santíssima Eucaristia. Nosso Senhor está realmente presente, corpo, sangue, alma e divindade. Nosso Senhor disse no Evangelho que onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. É verdade, diz nosso Senhor, Ele está quando dois ou mais rezam juntos, quando uma família reza juntos, quando a paróquia reza juntos. Nosso Senhor está ali presente, espiritualmente presente, com a sua divindade, mas no Santíssimo Sacramento do altar, Ele está com o seu corpo, com o seu sangue, com sua alma e sua divindade, misteriosamente, invisível aos nossos olhos, imperceptível ao nosso paladar. Na comunhão, ninguém sentirá mais do que o gosto sensível do pão, mas não é pão. É o mistério que a Igreja chama da transubstanciação. O que é a transubstanciação? É o milagre que acontece na Eucaristia. Acontece normalmente no mundo transformações. O que são transformações? São mudanças nas aparências. Todos nós sofremos transformações durante a vida, mudanças na aparência. Quando, por exemplo, um graveto pega fogo, de madeira ele queimando se transformará em cinza. É uma transformação.
Eucaristia não acontece uma transformação, porque a forma continua a mesma. Depois da consagração, a hóstia terá a mesma dimensão, o mesmo peso, o mesmo gosto ao paladar, etc. Mas não será mais a hóstia, não será mais pão. O que mudou foi a substância. O que é a substância? É um termo filosófico para dizer aquilo que é em si mesmo. E os acidentes são aquilo que está em novo. Um exemplo: todos nós, como seres humanos, temos acidentes. Cabelo, acidente, dente, a cor da pele, membros, etc, etc. São os acidentes do nosso ser, da substância ser humano. Esses acidentes podem mudar. As crianças nascem sem cabelo, passam a ter cabelo, e alguns passados dos anos voltaram a perdê-lo. Idem com os deles, com a cor da pele, ou às vezes com o olho, etc, etc. Por isso mesmo, perdendo um membro, a pessoa não deixa de ser o que é. Por quê? Porque a substância permanece. Ele continua sendo, apesar dos acidentes. Uma maçã que está ainda verde para depois tornar-se madura, ela muda seus acidentes, a cor muda, etc. Com a Eucaristia acontece o contrário. É o único milagre que acontece ao contrário do que acontece na natureza. Os acidentes continuam, mas a substância muda. O gosto será de pão, a forma continuará da hóstia, os efeitos no organismo continuará, fisicamente falando, como se fosse pão. Alguém poderia alimentar-se da hóstia e saciar sua fome em grande quantidade? Obviamente isso seria um sacrilégio. Mas os acidentes continuam, mas a substância não é mais a mesma. Não há mais pão depois da consagração. É o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, com sua alma e sua divindade. Eis o mistério. Eis o mistério. Os olhos não podem ver, dirá São Tomás, nessa belíssima sequência que nós ouvimos. Não se vê nem compreende, mas a fé viva garante-o para além das leis naturais. Não podemos ver nosso Senhor. O gosto não pode sentir, mas a fé nos garante que é Ele. Sabemos que é Ele. Sob aparências diversas, simples sinais não coisas, grandes mistérios se ocultam. Uma hóstia pequenina estão junto o mistério religioso. Carne é o pão e vinho é o sangue, mas sobre as duas espécies palpita Jesus inteiro. Está Ele inteiramente. O que São Tomás está nos ensinando? Porque esse menino foi feito por São Tomás de Aquino. Que em cada partícula da hóstia consagrada, ou em cada gota do preciosíssimo sangue, está nosso Senhor inteiro. Corpo, sangue, alma e divindade. Quando se comunga da hóstia, se comunga não só do corpo, mas do corpo, sangue, alma e divindade. E em cada fragmento está o nosso corpo inteiro. Por isso que a Santa Igreja celebra para que a comunhão seja sempre feita com a patena. Não se poderia dar a comunhão, a Sagrada Comunhão, sem a patena debaixo da boca comungante. Por quê? Para que não se perca nenhum fragmento, para que não caia ao solo o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, tanto cuidado. Depois da comunhão, o padre é obrigado a purificar no
rito tradicional como esse, obrigatoriamente ele deve purificar primeiro o cálice com vinho, depois com água, porque o vinho, como é mais nobre, deve ser o primeiro a tocar se houver alguma gota do sangue de nosso Senhor. Depois se purifica com o cálice e o padre deve sorver a água. O corporal, este tecido quadrado, que é dobrado em 9 partes, deve ser dobrado de fora para dentro e aberto de dentro para fora. Para quê? Porque se houver algum fragmento que caiu ali, ao fechar, se conserva. Este corporal não pode ser feito aberto de qualquer maneira, tem uma maneira certa de abrir e de fechar, por reverência a Nosso Senhor. No rito tradicional, a Santa Igreja obriga o sacerdote, depois de tocar o Santíssimo com os 2 dedos, nunca mais tocar nada enquanto não for purificado. Os únicos dedos que podem tocar o Santo Sacramento são esses 2. E depois de tocá-lo, ele fica como que só pode abrir para tocar novamente o Santíssimo Sacramento. E depois da purificação no cálice, se jogará vinho e água dentro do sacerdote, dentro do cálice, então ele poderá abrir os olhos, por reverência ao Santíssimo Sacramento. A genuflexão que se faz com o joelho direito dobrando ao solo, e quando o Santíssimo está exposto com os 2 joelhos ao solo, em reverência ao Santíssimo Sacramento. A Igreja nos coloca toda este cerimonial para reconhecermos que nele está a fonte de toda graça e toda vida. É Deus conosco. E por último, a comunhão. Falei da Eucaristia como sacrifício, da Eucaristia como presença real. É Nosso Senhor realmente presente, não só simbolicamente, é Ele realmente. E não é só por causa da nossa fé, é por causa da consagração sacerdotal. Porque Lutero, pai do protestantismo, também ele acreditava numa certa presença real. A diferença, Zwinglio e o Picalvino, que são outros heresiarcas, que fizeram outros ramos do protestantismo, que no fundo é o protestantismo que mais conhecemos no Brasil, é o calvinista, não tanto o luterano, é o de linha calvinista. Mas os calvinistas e os zwinglianos sempre disseram que a presença era uma presença virtual, simbólica. Lutero não. Lutero dizia que era uma presença real. Mas como dizia ele, é uma presença real, não porque existe um sacerdote que consagra, porque para Lutero todos são iguais, os sacerdotes são fiéis, então qualquer um pode consagrar. Na verdade, Jesus está nós porque eu digo amém, porque eu creio. Então, na hora da comunhão, o ministro protestante, o pastor, vai dizer: corpo de Cristo. Foram eles os primeiros a corpo de Cristo. Porque na vida tradicional, o corpo de nosso Jesus Cristo concede a tua alma para a vida eterna. Porque o Padre daqui a pouco vai dizer: ainda que se missa vote a cada um durante a comunhão. O corpo de Cristo, quando o fiel diz amém de Lutero, naquela hora, junto com o pão de Jesus. Por isso que para os luteranos não é necessário patena, porque se cair no chão, ninguém vai dizer amém ali no chão. Então Jesus não vai estar ali. Não é preciso sacrário, porque depois da missa acabou a presença real. Absurdo. Infelizmente, muitos católicos, conscientes e outros inconscientemente, a maioria inconscientemente, tem uma fé luterana na Eucaristia. Aí nós vamos entender porque em muitos lugares a patena deixou-se de usar. Porque se cai no fragmento no chão, ninguém cuida. No altar as coisas são feitas assim, se pega em vez da mão cheia, como se fosse um objeto.
Nosso Senhor quer nos alimentar, quer alimentar a nossa alma com Ele mesmo, quer fazer conosco o oposto do que os alimentos fazemos com os alimentos. Quando nos alimentamos, nós transformamos aquele alimento em parte do nosso corpo, com a comunhão, dissolvendo, com a digestão, aquele alimento passa a fazer parte do nosso corpo. Com a Sagrada Comunhão é distinto. Quando comungamos, nós somos transformados em nosso corpo. Nós somos divinizados. Nós recebemos a graça. Nós passamos a ser membros melhores do corpo. A comunhão, a Sagrada Comunhão, receber a nosso Senhor. Mas para receber a nosso Senhor, também é necessária preparação. Não basta só. Eu estou muito tempo afastado da igreja, da missa, ou sei que eu preciso confessar, mas eu estou num dia, numa missa, e sinto vontade, eu preciso da comunhão, e vou comungar sem confessar. Isso eu não posso, porque eu devo preparar com o sacramento da confissão. Devo preparar-me fisicamente, com roupas modestas e com jejum eucarístico. Eu preciso preparar-me para receber o nosso Senhor. Ele quer alimentar-nos, utilizando uma imagem grosseira, que o Senhor me permita, mas talvez as imagens gráficas fiquem mais claras à nossa mente. Da mesma forma que para alimentar, precisamos lavar um prato sujo, ninguém vai colocar comida num prato, numa louça que já foi usada, sem antes ser lavada e limpa. Da mesma forma, o coração não deve alimentar-se de nosso Senhor se sabe que há na consciência um pecado mortal. Necessitamos limpar a alma, primeiramente, para receber o nosso Senhor e com Ele as graças necessárias. Aí outra autora pensar: bom, eu não posso comungar porque eu não confessei, então não vou assistir a missa. No dia de precisar eu não posso comungar. Comete outra falta, porque são dois preceitos distintos. O primeiro mandamento da lei da Santa Igreja é ouvir missa inteira pelo domingo e dia santo. E o segundo é confessar-se uma vez, ao menos uma vez pela Páscoa, uma vez por ano. E terceiro, comungar ao menos uma vez pela Páscoa da ressurreição. Veja bem, a igreja nos obriga a ir à missa todo domingo, mas só nos obriga a comungar uma vez ao ano. Menos que isso já é pecado. Mas para que nos fique bem claro que há uma graça especial na assistência à Santa Missa. E outra, claro, abundantíssima, superabundante, poderemos dizer, uma Sagrada Comunhão. Mas devemos ter cuidado. O próprio Santo Agostinho, Santo Tomás também nos fala da comunhão. Relembrando o que disse São Paulo na primeira carta aos Coríntios. Foi a epístola da Santa Missa do Domingo. Infelizmente, com a reforma litúrgica, nesta passagem se omite uma frase, se diminuiu a leitura para não chocar os fiéis. Há um texto que São Paulo fala, que nós devemos meditar muito. Diz São Paulo: todas as vezes que o beber, é por isso que todo aquele que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu pelo sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada um a si mesmo, e só então coma deste pão e beba deste cálice, porque aquele que come e o bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação. Quem comungar